Pode se sentar. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Eu estou com as nossas ideias, estou trabalhando, com a minha esposa. E enquanto vocês estão abrindo, eu quero fazer um combinado. Eu quero fazer um combinado com a galera aqui, com os músicos aqui, para vocês me ajudarem. Não me deixarem sozinhos, amém? Amém. E a igreja, eu estou achando que vocês estão muito quietos hoje. Não. Eu tô achando. Mas Deus essa manhã está chamando a gente para um desequilíbrio. Deus essa manhã avisou a Camila, falou, não faça maquiagem, só vai gastar dinheiro e tempo. E Deus, através da boca do Cassiano, falou, vai ter que desembocar o vaso. E aí aqui agora, no livro foi falado, Jesus me tocou. E eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te chamando para o desequilíbrio. Deus está falando, ou você se mexe, ou você se mexe. Essa manhã é como se fosse assim, ou você fica como está, ou você prefere um toque misterioso. Um toque misterioso, ou a mesmice da dor que está na sua alma. Ou um toque misterioso, ou a resposta que você está procurando. Mas para isso você vai ter que se mexer, para isso você vai ter que gritar, para isso você vai ter que lutar. E eu quero falar sobre a luta para tocar em Jesus. A partir do versículo 42 do capítulo 8. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou. Ela tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te rodeia e você me pergunta quem te aperta? Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente havia sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Diga para o seu vizinho: alguém tocou em Jesus. E depois que tocou, recebeu o poder. Irmãos, não sei se é só comigo, mas eu vou pedir para vocês usarem a imaginação de vocês, amém? Amém. Imaginem uma quarta-feira, por volta das 18 horas, estação da Sé. A imaginação funcionou. Aonde as pessoas pegam o seu aplicativo ou o seu bilhete, rangem o dente de raiva, passam a catraca, descem a escada rolante e olham uma multidão de pessoas. E entre ela e o trem existe uma multidão de pessoas. E ela vai ter que brigar. Ela vai ter que entrar e ela vai ter que passar por tudo aquilo. Ela vai se espremer, ela vai pedir desculpa, às vezes o brinco vai ficar no meio do caminho, às vezes a camisa vai ficar um pouco mais amassada, às vezes o óculos que está na bolsa quebra, às vezes o sapato cai no voo e tu trem a plataforma. Mas tudo vale a pena. Eu não vou fazer aquele ditado não, mas tudo vale a pena. Porque o final é chegar em casa. Então, aquela luta, aquela briga é sabida. Porque você tem que chegar em casa. E alguém diga, glória a Deus pelo home office. Glória a Deus. Um outro exemplo. Um show. Você separa um tempo e você entra num site. E você briga com uma multidão invisível. Existem milhões e milhões e milhões de pessoas brigando com você, invisivelmente, por um lugar na fila, para ter direito para pagar por ingresso. E você determinado, você briga por aquele lugar na fila. E você insiste, você seleciona um lugar. Você tem o direito de pagar por aquele ingresso. E você paga aquele
aquele ingresso. E aí você continua a sua luta. Porque você vai escolher a sua melhor roupa. Você vai brigar contra você mesmo. Porque às vezes você comprou aquele ingresso num dia que a sua bateria social estava alta. Mas no dia do show, não era nem assim. Você arruma o cabelo? Sim, eu arrumo o cabelo. E aí, você sai de casa. Então você chama o Uber, você encara o trânsito. Dependendo do show e do lugar onde você comprou, você tem que chegar horas antes para se posicionar próximo ao palco para poder ver o espetáculo. E conforme a hora vai chegando, as pessoas vão se amontoando e vão te espremendo, mas para você está tudo bem, porque o final é: eu preciso assistir a um espetáculo. Então não importa se vai estar apertado, não importa se vão me esmagar, não importa se todo o trabalho que eu tive com a roupa, não importa, porque o fim vai justificar aquele meio. Tanto no metrô como no show, não há toque, apenas uma necessidade de espremer para chegar onde se quer. As multidões, elas vão e vêm, assim como o oceano, que dado momento a maré enche, e dado momento a maré desce e ela volta como se nada tivesse acontecido. E é assim com a multidão. Ela espremia Jesus, ela fazia isso de maneira comum e corriqueira, até que alguém tocou em Jesus. Vamos lá, irmãos. Essa pessoa tocou em Jesus. A gente não sabe o nome dessa pessoa, a gente só sabe que é um alguém. E esse alguém, em meio à multidão, entendeu, ao contrário da multidão, o que exatamente estava fazendo naquele lugar. Alguém percebeu que não poderia se contaminar com a multidão. Alguém percebeu que não poderia ter a mesma forma de agir que a multidão. Alguém percebeu aquele ditado que a nossa mãe disse: você não é todo mundo. Alguém entendeu que ela não poderia ir pela cabeça dos outros. Alguém entendeu a necessidade que tinha e entendeu que somente tocando em Jesus aquilo poderia ser resolvido. Será que temos alguém aqui essa manhã? Será que temos alguém aqui essa manhã? Será que temos alguém sem nome essa manhã? Será que temos alguém aqui? E essa manhã eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a luta para tocar em Jesus. Eu quero começar falando sobre as pessoas da multidão. No versículo 45, Pedro diz: mestre, a multidão que te rodeia e te aperta. Vamos analisar de forma geral o perfil da multidão que acompanhava Jesus. Mas antes disso, eu vou pedir para os irmãos falarem bálsamo. O primeiro público é formado de pessoas que sempre correram atrás de profetas. Bálsamo. Jesus ali, ele já tinha feito a questão dos pãezinhos. Jesus tinha acabado de sair de Gadara. A fama de Jesus já estava bem... Ele estava no hype, irmão. A trend dele estava dando recurso nas redes sociais dela. Ele estava diferenciado. E a multidão estava ali pela história de Jesus. A multidão estava ali por tudo que já sabia sobre Jesus. A multidão apertava ali porque esperava mais um milagre de Jesus. Mas aquela multidão, ela sempre correu atrás de profetas. E quando viu um profeta com história, achou errado estar lá. Afinal de contas, esse tipo de pessoas parece aquelas portas giratórias. Giram e nunca sai do lugar. Está sempre correndo, mas nunca se mexe. Está sempre mendigando milagres, mas nunca querendo uma história como isso. Pega aí. O segundo público são as pessoas que ficam contentes com um sermão rápido e curto. Porque logo se lembra dos sermões longos de Jesus, mas ele também tinha uns curtos e vai aqui. Na verdade, essas pessoas, elas estão lá não para se envolver com Jesus, mas para melhorar o seu intelecto e trabalhar socialmente a sua vida. Então elas estão lá, estão com amigos, estão com sociedade, e está tudo bem. Mas na verdade, elas nunca olharam o culto, aquela visita de Jesus, com a perspectiva de ter uma relação com Jesus. Mas talvez elas percebam e seja tarde demais, e percebam que o não que elas dão para Jesus no culto hoje, elas vão ter que conviver com esse não todos os dias. O problema de dizer não
quando alguém diz levante a sua mão e receba, ou quando alguém aqui está ministrando e fala adore ao Senhor porque Ele está aqui, o problema não é dizer não ou não fazer. O problema é que na terça-feira, 10 da manhã, é quando você vai receber o resultado daquele não. Que aquela força que você não recebeu durante o culto, aquela instrução que você recusou durante o culto, vai te fazer falta durante a semana. Mas talvez naquele momento o meu objetivo não era seguir a Cristo. Talvez naquele momento aquele objetivo não fazia sentido para mim. Então vamos acordar antes de ser tarde demais. E existe o terceiro público. Esse público é aqueles que chegam cedo. Irmãos da diaconia, me amem por favor. É aqueles que chegam cedo, é aqueles que trabalham, é aqueles que servem à mesa. Eles fazem com certa excelência, mas por muitas vezes são profissionais hipócritas. Eles servem ao Senhor, eles são batizados, mas não no Espírito. Eles tomam a ceia, mas não tomam o corpo. Eles comem o pão, mas não comem a carne. Eles bebem o vinho, mas nunca tomam o sangue. Eles foram sepultados no tanque, mas nunca ressuscitaram ao terceiro dia. São aqueles que estão na igreja, são aqueles que estão com Jesus, são aqueles que se dizem os salvos, são aqueles que se dizem está comigo, está com Deus. São aqueles que cantam, me respeita porque eu sou crente. Mas no final das contas, somos atores. Que quando encontramos com Jesus, e Jesus manifesta a sua voz, manifesta o seu poder, não temos sensibilidade para entender. Porque era óbvio, a multidão apertava, Jesus não é cego, Jesus está sendo espremido, ele está andando. Aí ele vai e fala, oh, alguém me tocou, os caras falam, é claro que alguém te tocou. Mas ninguém teve a sensibilidade para entender. E não é a primeira vez que isso acontece. A missionária Camila falou sobre Lázaro, no João capítulo 11, João capítulo 10. Quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro estava doente, e ele diz, Lázaro não está apenas dormindo, mas a gente precisa ir lá. Os discípulos, inclusive Pedro, diz, se ele está dormindo, por que eu vou lá? Nem sempre estar com Jesus garante que tenhamos a sensibilidade para entender o que Jesus está falando. Estar com Jesus é muito mais do que estar na mesma rua ou estar próximo dele. Estar com Jesus é viver com Jesus. Atos no capítulo 11, existe um momento em que as pessoas trazem aquilo que nós costumamos nos vangloriar e dizer que somos. Ali, a partir do versículo 26, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para a primeira igreja e diziam, nossa, eles se parecem com aquele que foi crucificado. Eles se parecem com Cristo, logo eles são cristãos. Então, a primeira vez que somos chamados de cristãos é alguém que nos chama, não que nós denominamos. Mas hoje é muito mais importante para nós batermos no peito e falarmos, sou cristão. Diga balsa. Para esse pessoal ler, cantar, ajoelhar, ouvir e assim por diante já é o suficiente. Eles estão pressionando em volta de Jesus, mas não tocam Jesus. Eu preciso que alguém me ajude dando glória a Deus. Glória a Deus. Mas existe alguém. E Jesus disse, alguém me tocou. E esse é o cerne da questão. A Bíblia não fala muito sobre esse alguém do sexo feminino. Nós sabemos que esse alguém do sexo feminino é uma mulher que há 12 anos atrás desse fato descobriu que estava com fluxo de sangue. Um fluxo que não conseguia parar. A Bíblia diz que ela usa todo o recurso dela. Ou seja, antes ela tinha dinheiro, agora não tem mais. A Bíblia diz que nenhum médico foi capaz de trazer cura para ela. Então significa que ela rodou, mas não conseguiu a cura. Significa então que essa mulher ela está fisicamente doente, mentalmente fragilizada. E aí, no livro de Marcos, no capítulo 8, Evangelho Sinótico, exatamente capítulo 8, esse mesmo texto é descrito e Marcos diz que ela ouviu falar que Jesus estaria acordado. Aí essa mulher ela ouve que Jesus ia passar. E ela, mediante a lei levítica, ela não poderia sair de casa e ter contato com o povo. Mas ali ela entendeu que ou ela lutava ou ela morria. Afinal de contas, aquilo que ela confiava tinha acabado, que é o dinheiro.
Aquilo que ela acreditava que poderia dar certo, que são os médicos, há 12 anos não estava dando certo. Aquilo que talvez nós estamos confiando, Deus está fazendo questão de tirar da nossa vida, para que a única saída seja Ele. Às vezes o recurso acaba, às vezes a saída fecha, para que Deus force a gente a olhar única e exclusivamente para Ele. Porque a sensação que o Tiago tem é que enquanto o Tiago consegue movimentar os braços para fazer alguma coisa, nem vou incomodar Deus. Porque afinal de contas eu tenho força no meu braço ainda. Mas a missionária Camila disse: o milagre foi feito, Lázaro veio lá fora, mas eu vou precisar de ajuda, irmão, para desatar os nós que estão em mim. Eu vou precisar de ajuda para poder voltar a enxergar. Eu vou precisar de ajuda para poder andar. Se eu estou morto, eu vou precisar de ajuda para alguém me guiar. Eu vou precisar me alimentar. Eu vou precisar. Então, essa mulher, ela percebeu que não adiantava apenas ficar perto de Jesus. Ela percebeu que não adiantava ficar na mesma rua que Jesus. Ela percebeu que não adiantava somente vir ao culto. Ela percebeu que precisava tocar em Jesus. Ela percebeu que precisava se superar para mudar o cenário em que ela estava. Essa mulher mesmo fraca, xoxa e capenga, ela falou: eu prefiro esse toque misterioso do que a dor que eu estou sentindo. E nesse momento ela foi a profeta dela mesma, porque ela ouviu falar que Jesus ia estar. E Marcos capítulo 8 diz que ela fala: se eu somente tocar, se eu somente, estão comigo, irmãos? Mas nem sempre é fácil se aproximar de Jesus. Às vezes temos um WhatsApp que não para. Às vezes a tela do celular só brilha, é só porque você com a sua mão, mas aí você acha uma notificação. Às vezes uma batida na porta que te assusta. Às vezes o vizinho, o seu culto, aí no culto o seu vizinho ele acaba te distraindo e de maneira inconsciente. E tudo parece atrapalhar. Tudo parece ser uma multidão de pessoas entre você e Jesus. Tudo parece que te leva para um caminho para que você não se concentre em Jesus. Tudo parece dizer que vai ficar assim em ponto final. Meu Deus. Mas essa mulher, ela nos mostra que quando a gente entende que não tem jeito, que o único jeito é Jesus, ou eu luto, ou eu luto. E aí ela decide arregaçar as mangas, levantar de onde está, andar e caminhar, olhar uma multidão, mesmo há 12 anos perdendo sangue, mesmo há 12 anos afastada dos seus familiares, mesmo há 12 anos fragilizada, mesmo há 12 anos fraca, mesmo há 12 anos, ela olha e diz: eu vou tocar. E eu quero que você imagine essa cena, uma multidão de pessoas, essa mulher, como eu disse, fraca. Irmão, quantos homens temos na casa? Fala que eu estou mentindo, se uma dor de cabeça nossa equivale ao parto de uma mulher. Às vezes até mais. Só que essa mulher, ela estava há 12 anos assim. Rapaziada, pensa que ela estava há 12 anos assim. E a lei dizia, né? Já foi ali. Ela dizia que a mulher, ela tinha que ficar separada da família e amigos. Então, além de fisicamente ela ir definhando. Irmão, estou conjecturando aqui, tá? Os teólogos que põem o amor. Vamos supor que essa mulher tinha uma filha, 2, 3 aninhos, ela tem que se afastar agora, porque ela está sangrando. Meu Deus. E aí ela tinha 2 anos de casado também. E aí no 3º ano de casamento, ela não pôde comemorar com ele. Não, mas está tudo bem, Deus vai agir. Lembrando, está tudo certo. Mas aí, quando a criancinha entra na escola, lá no 5º, 6º ano, e ela já tem 6 anos de casamento também, 7 anos de casamento, ela também não está com ele. E ela não participa da história da família.
porque ela tem que ficar isolada de tudo isso. E aí nesse momento, por mais recursos que você tenha, você vai se perdendo, você vai falando, o que vai ser de mim agora? Mas aí os anos vão se passando, e nada vai mudando, e às vezes vai até piorando, e você vem culto após culto, você ora, você lê, você chora, você vem aqui na frente, você se coloca à disposição, você jejua, você participa do ciclo de oração, você vem na consagração para a ceia, mas você chega no 10º ano e nada. Sua filha ou filho, seu marido já está, você já fica pensando, será que eu tenho? Será que quando eu voltar eles vão estar me esperando ainda? E você já não sabe mais o que lá que vem. Meu Deus. E aí vem o ano 11. E o recurso vai ficando cada vez mais escasso. E ela já nem lembra mais do rosto da família. E ela começa agora a imaginar como as coisas podem estar, porque ela está longe de tudo isso. E aí chega o ano 12. E alguém diz para ela que existe um profeta curandeiro andando por aí. E que vai passar perto de onde ela está. Eu não sei você, irmãos, mas eu acho que ela entendeu que ela não tinha outra saída. Ela falou, ou vai ou racha, ou é agora ou não é nunca mais. Ela precisou entender que ela tinha que lutar até o fim, e ela está nos mostrando que nós precisamos insistir na nossa fé e fazer algo extraordinário, algo fora do comum. Precisamos sair da caixinha, precisamos entender que a maquiagem vai borrar, precisamos entender que o vizinho do lado talvez não vai gostar, precisamos entender que eu vou ter que gritar, precisamos entender que eu vou ter que chorar, mas acima de tudo isso, tudo vai se justificar, porque Jesus está passando na casa. E se você não se mexer, e se você não se mexer, você não vai tocar a E aí, quando ela é profeta para ela mesma, ela não precisou de ninguém para dar abraço, ela não ligou para o pastor, ela não fez mimimi, falando ninguém vai para mim, ninguém veio na minha casa, ninguém orou por mim, essa igreja não faz nada. Deus está dizendo, larga de ser frágil esta manhã, eu estou te chamando para um relacionamento eu e você. A partir de hoje, é eu e você. Se precisar de um profeta, eu mando. Mas por hora, pega aquilo que eu já prometi para você. Traga a sua memória aqui que traz esperança. O pastor Edson disse, será que você está tentando arrumar uma porta que já está aberta? Estou parafraseando. Será que você está chorando para algo que Deus já te deu? E meu líder da diaconia sabe do que eu estou falando. Será que você está insistindo em algo que Deus disse para não fazer? E você está brigando com Deus e dizendo, a minha vontade talvez seja um pouco mais perfeita e agradável. E por conta disso, os anos vão se passando. E eu preciso perguntar, irmão, quem é você na multidão? Meu Deus. Será que você tem agido, ou que o Tiago tem agido como a multidão age? Será que eu tenho levado em consideração aquilo que Cristo fez por mim? Ou melhor dizendo, talvez eu esteja terceirizando a minha responsabilidade. Porque aí é muito mais tranquilo eu justificar todos esses anos parado e estagnado. Mas também, meu Enéas está na Bienal, não tem culto hoje, ele está na Bienal. E aí eu vou terceirizando a minha responsabilidade. Eu vou colocando no outro a responsabilidade que é minha. Eu coloco no Enéas a minha falta de coragem, a minha falta de posicionamento em Cristo. Eu coloco no meu líder a culpa de eu não sentir o Espírito Santo. Eu coloco na banda o problema de eu não sentir Deus no meio do louvor. Mas na verdade sou eu. Sou eu que não busquei relacionamento. Sou eu que não estou disposto. Sou eu que não estou prestando meu culto. Sou eu que não quero me relacionar
indignidade, me parece que ela, em meio à luta com a multidão, a mulher ela estava com um senso de indignidade. Era uma mulher impura mediante a lei levítica, e aí quem quiser saber um pouco mais, Levítico 15, do 19 em diante. Ela não tinha direito de estar mediante com a multidão. Se flagrada ali daquele jeito ia dar ruim. Mas eu confesso que eu já me sentia assim, irmão. Indigno de tocar na veste do mestre, ao me lembrar da semana que eu vivi, ao lembrar das minhas escolhas, ao lembrar de todos os sims que eu dei, e a lembrar de todos os nãos que eu dei. E eu me perguntava, será que a graça é para mim? E eu me perguntava, será que Cristo é para mim? E quando eu estava comentando com o Edson, que o pastor Neto me chamou ontem à noite, e me agraciou com esse convite, e é algo que, pelos meus últimos 2 anos, eu acreditava que isso não ia acontecer de novo. Pelas minhas escolhas, pelas minhas respostas, pelos meus erros. E Deus me fez lembrar de algumas coisas. Quando me converti, eu e a Patrícia, nos convertemos na Resgate para a Vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tinha ali alguns problemas com drogas e tudo mais. E uma forma que eu encontrava de conseguir cultuar era usando droga no banheiro da igreja. Meu pai. Então, durante mais de 6 meses, durante o culto, eu ia para o banheiro, usava droga e voltava para o culto, para poder suportar o culto. Porque eu não conseguia cultuar, e eu via que se eu não cultuasse, eu ia perder a minha mulher, ia perder a família, eu sabia que aquele lugar era o meu lugar, mas ao mesmo tempo eu também não conseguia mais ficar sem aquilo. E aí, um dia eu, muito envergonhado de tudo aquilo, falei, hoje pelo menos do banheiro eu não vou usar. Eu deixei a Patrícia descer a rua, e aí eu usei no carro mesmo, e desci para o culto. E enquanto eu estava descendo para o culto, eu fiz uma oração e falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. O Senhor já fez tantos milagres na minha vida, e agora eu estou aqui, sendo escravo disso, eu não quero mais isso. E aí eu lembro, naquele dia, pastor Edson, que o pastor Sagat ia pregar, e antes de pregar, ele disse, alguém orou, aí na porta da igreja, falando que não aguenta mais ser escravo. E você pediu para Deus não te expor, e Ele não vai te expor, mas você vai ter que levantar a mão e agora para poder ser liberto. E aquele dia só eu levantei a mão. Mas eu estou aqui. Glória a Deus. Tudo isso que acontecia me deixava tão cheio de vergonha, mas tão cheio de vergonha, e veio uma irmã no final do culto e falou assim, você tem que usar a sua vergonha como combustível para chegar perto de Deus. Porque se pensarmos em senso de merecimento, não haverá em nós. Então, se pararmos para pensar realmente, aqui ninguém é digno de nada. Ninguém. E aí, se você pegar toda essa sua vergonha, toda essa sua culpa, e usar como uma catapulta, e usar como combustível, e usar como estilingue, isso vai te deixar cada vez mais próximo de Deus. Porque a sua oração será cada dia mais sincera. Cada dia mais sincera, porque você dirá, Deus, o que eu quero é outra coisa, mas eu estou aqui. Deus, a minha carne está gritando por outra coisa, mas eu estou aqui. Mesmo que você se sinta incapaz ou merecedor de receber o perdão e o amor de Cristo, e use isso de forma negativa, Ele veio para salvar pessoas como eu, Ele veio para salvar pessoas como você, Ele veio salvar pecadores, Ele
Foi um toque rápido, mas um toque de fé. O que eu quero dizer com isso é que não precisa de muito. O que mais vai doer é vencer você mesmo. O que mais vai doer é você aceitar que você vai ter que se desequilibrar. O que mais vai doer é você ter que mudar a sua forma de viver. Mas quando você fizer tudo isso, você vai perceber que a orla vai estar na sua frente. E é só você esticar a mão. É só você esticar a mão, que você tocará e de lá sairá poder. A dúvida vem se algum dia Jesus falará por palavras de amor para mim. A dúvida vem se algum dia Jesus permitirá que eu sente aos seus pés e converse com Ele. A dúvida vem se algum dia Jesus permitirá que eu apoie a cabeça nos seus ombros. Mas a resposta a essa dúvida vem hoje. E essa resposta é para mim e para você. Que Jesus mesmo, sendo Deus, veio à terra como homem. Que Jesus mesmo, sem pecado, Ele se fez pecado. Que Jesus se entregou à morte de cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, vencendo a morte e nos dando vitória. E nós temos ouvido isso de forma tão repetida e diariamente, que isso não nos traz mais nenhum tipo de temor. Isso não mexe mais no nosso coração. Eu preciso que você entenda: o Deus, aquele que tudo criou, Ele se fez carne, Ele desceu, Ele não pecou, mas se tornou um pecado. Ele entregou a sua própria vida, mesmo sendo Deus. Ele apanhou, Ele foi escorraçado, Ele foi humilhado, vinagre Ele foi dado para beber. Alguns historiadores dizem que quando Ele sobe para ser crucificado, aquela roupinha vermelha não existia. Existia uma exposição de nudez. É isso. Existiam 14 tipos de flagelos. Como Ele arriou nos dois primeiros, que eram os 14. Aquela capa que foi utilizada era como se fosse um veludo. Mas vocês sabem que o veludo é veludo, ele tem pelinhos. E como a carne dele estava machucada, era o rei de Israel, viraram aquela capa para dentro, para que os pelinhos entrassem na pele dele. Eram 6 polegadas, cada espinho na testa. E ainda assim ele carregou a cruz.
ouvindo mais nada, a pedra está rolada. E o anjo diz: por que procura entre os mortos? Por que procura entre os mortos aquele que vive está? Muitas vezes estamos procurando a nossa solução em um Jesus morto. Muitas vezes estamos procurando a nossa solução em Jesus crucificado. Muitas vezes estamos procurando a nossa solução naquele que não pode ajudar. Mas aquele que pode nos ajudar, Ele está vivo e bem vivo. Ele está dentro do Pai. E Ele está dizendo: eu morri e eu ressuscitei, para que tenhais vida e abundância. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu estou ensinando, pastor. Pare de acreditar na mentira de Satanás que você não é amado. Pare de acreditar na mentira de Satanás que você não tem espaço aqui. Pare de acreditar na mentira de Satanás que você não tem pai. Pare de acreditar na mentira de Satanás que você não tem mais jeito. Convite essa manhã para nós é: lute e não se contente com nada mais, nada menos do que tocar no Mestre. Lute e toque no Mestre para que o descanso da sua mente venha. Lute e toque no Mestre para que você tenha cura. Lute e toque no Mestre para receber o Espírito Santo. Lute e toque no Mestre e saiba que você consegue vencer em Cristo Jesus. Lute para que você toque no Mestre e receba virtude. Lute para que no alto você receba poder. Lute para que você sinta o amor de Cristo. Lute para que você tenha fé. Lute para que você mate a sua carne. Lute para amar o seu próximo. Lute para permanecer na casa de Deus. Lute e não pare de lutar. O convite é para que possamos lutar. E perceba que a mulher, ela toca na hora. Jesus pergunta: quem me tocou? E aí eu imagino aquela cena do pai ou da mãe perguntando: quem quebrou esse copo? Ninguém fala, né? Todo mundo. E aí ele insiste: quem me tocou? Ou melhor dizendo, alguém me tocou. Porque primeiro ele pergunta quem? Ele aponta. Ó, quem está aqui fez isso? E ninguém fala nada. Ele volta e fala, como se ele dissesse: eu sei que alguém me tocou. Então ele fala: alguém me tocou, dando a oportunidade para essas pessoas afirmar. Saiba que quando Jesus te abençoa, Ele sabe te abençoar. Então quando você toca nele, ele não fica desapercebido. E ele diz: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Não tem como termos o poder de Deus sem tocar em Jesus. E essa mulher nos ensina que para tocar em Jesus a gente tem que brigar para tocar em Jesus. O poder de Deus, e aí Edson, você falou alguma bobeira, depois você corrige, mas poder, dinamite, dínamos, é algo poderosíssimo. E o poder de Deus é algo que não conversa com aquele ditado: dê poder ao homem e veja quem ele é. O poder de Deus é, a partir do momento que o poder entra, você sabe quem você é. O poder de Deus, ele serve para mostrar para você quem você é. O poder de Deus coloca um espelho na sua frente e diz o quão fraco eu e você somos. O poder de Deus mostra para nós que sem o poder de Deus, nós não somos nada. O poder de Deus mostra que ainda não vencemos e que ainda não superamos e que
falamos: olha, Deus, daqui a pouco eu faço. Deus, daqui a pouco eu te ouço. Deus, daqui a pouco eu obedeço. Mas, a partir do momento em que você tomou a decisão de enfrentar a multidão, a partir do momento em que você briga com a multidão, a partir do momento que você chega perto de Cristo, a partir do momento em que você toca na obra de Cristo, o poder ele chega. E a missionária Camila disse que aquele que já pisou no Santo dos Santos, ele não volta. O mundo diz, Einstein diz, uma mente uma vez expandida não volta para o mesmo tamanho. Mas a Bíblia diz que uma vez que você pisa no Santo dos Santos, uma vez que você conhece, não tem como mais voltar atrás. Ele te conhece, ele sabe quem você é. E aí o poder é recebido. E aí ficamos apenas na cura. A primeira coisa que aconteceu com essa mulher, depois de tocar na ordem de Cristo e depois de ser curada, foi Cristo dando oportunidade a ela dela contar o que Cristo fez com ela. O poder de Deus abrirá caminho